Gente, eu tenho o grande prazer de ter hoje aqui a Cristiane Ribeiro, ela é terapeuta voltada para a medicina germânica e bioalinhamento. Olha que interessante. Cris, muito obrigada pela sua presença, viu, querida? Eu que agradeço o convite. Vai ser muito bom a gente bater esse papo aí, que eu estou curiosa para conhecer esse método seu, que eu não vi nada. Eu falei, não, não vou ver nada, eu vou deixar a curiosidade até chegar ao podcast, viu? Isso aí. Muito obrigada. Minha querida Cris, explique para nós o que é bioalinhamento e medicina germânica, por gentileza. Bom, bioalinhamento, o próprio nome ele já se autoexplica, né? Porque bio significa vida, alinhamento da vida, né? E o bioalinhamento, ele traz, né, outras ciências, né? Ele engloba outras ciências, além também da medicina germânica, que é o pilar de sustentação mais importante dentro do bioalinhamento, que é a neurociência, a psicologia transpessoal, a PNL. Então, a gente não só trata o alinhamento da vida, mas num todo, né? Não só a questão da saúde como a medicina germânica, mas olha o indivíduo como um todo. Até tem uma outra ciência que o bioalinhamento estuda também, etologia animal, que é a comparação do comportamento dos animais com os nossos comportamentos, né? Então é bem legal. E a medicina germânica, que é o pilar também de sustentação do bioalinhamento, a medicina germânica, uma maneira um pouco mais fácil assim para eu explicar, é como se o nosso corpo fosse um mapa. E a medicina germânica, ela lê os sinais, né? Cada ponto do corpo que transmite uma mensagem para a gente, traz uma informação diferente. Aí muitas pessoas podem dizer assim, mas a medicina chinesa já faz isso, né? O diferencial da medicina germânica é que a gente vê a manifestação biológica. Então, se você tem um sintoma, a medicina germânica ela vai te ajudar a entender por que aquele sintoma apareceu no seu corpo. Qual foi a modificação biológica que trouxe aquele sintoma para você. Então, existiu uma emoção, você percebeu alguma situação com uma emoção, isso teve um comportamento biológico no seu corpo para surgir o sintoma, né, a doença. E de onde isso veio, né? Então, é uma ciência, uma terapia que tem um pouco mais de 40 anos. Então, ela surge ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, através de um médico alemão, né, Dr. Hammer. E o Dr. Hammer, ele era um médico oncologista, né? Então ele era muito renomado ali na Europa. Vinha pessoas de vários lugares para se consultar com ele. Ele era diretor de um centro médico oncológico, então ele não era qualquer pessoa, né? Ele sabia o que ele estava estudando, o que ele estava vendo. E ele era médico e a esposa também. E num determinado dia, ele recebeu uma notícia de que o filho dele tinha sido baleado por acidente, né, acidentalmente. Então, o menino estava ali numa situação de vida ou morte. Então, o Dr. Hammer, sendo médico, conhecendo a equipe médica ali e tal, eles passaram muitos dias, né, tentando salvar a vida do rapaz, que tinha, acho que 20 anos mais ou menos. Mas o moço morreu, né? Você pode imaginar como que é o impacto de perder um filho, né, para um pai ou para a mãe. Mas a vida continua, né? Dr. Hammer foi seguir a vida dele lá no centro médico dele, e a esposa, né, também. Passado 3 meses, os dois ficam doentes, justamente com câncer. Dr. Hammer teve um câncer no testículo e a esposa um câncer no ovário. E isso já chamou a atenção dele, né, só por esse fato, porque ele nunca tinha ficado doente. Eles eram pessoas assim bastante saudáveis. E justamente um câncer, né? E eles tinham acabado de perder um filho e o câncer aparece nos órgãos reprodutores, assim, né? Isso chamou bastante a atenção dele. E como ele tinha muitos pacientes lá no centro médico que ele cuidava, estou batendo a mão toda hora aqui. Não, faz mal, fica tranquila. Ele começou a investigar os próprios pacientes.
Então, ele conversava com os pacientes para ouvir a história de cada um. O que aconteceu na vida deles quando começou a aparecer o primeiro sintoma, né? Até chegar no diagnóstico do câncer. E todos eles relatavam mais ou menos a mesma coisa, assim, que eles tinham passado por uma situação que foi uma surpresa, né? Que no momento eles não tinham como resolver, e que aquilo era tão forte que nem com palavras, eles, não era fácil de colocar em palavras. Então era uma situação que eles viviam em isolamento, né? Isolamento pessoal. Então o Dr. Hammer começou a catalogar isso, né? Ele começou a fazer um desenho do corpo humano. Primeiro ele investigou tudo isso relacionado ao câncer, depois ele começou a investigar outras doenças também. E ele achou um padrão. E o padrão era que as doenças elas se manifestavam dependendo da maneira como a pessoa entendia de um determinado evento. Esse evento precisava ter essas 3 características: inesperado, uma notícia que não está, né, ninguém não está esperando. Inesperado, dramático, porque dramático no sentido assim, eu não posso fazer nada agora, não tem como resolver isso agora. E vivido em isolamento, que é essa situação que por mais que eu queira explicar, eu não consigo colocar em palavras, né? Então ele descobre esse padrão. E aí ele entende que a doença não acontece por acaso, né? E a doença não é um castigo, é um recado do nosso corpo para dizer que tem alguma coisa ali que você precisa resolver. E quando a gente olha para por que aconteceu isso e entende o que está acontecendo, né, com o seu biológico, o próprio biológico ele já começa a ter outro tipo de manifestação. Né? Uma coisa assim, que eu quero já falar bem no começo da nossa conversa aqui é que a medicina tradicional ela é uma medicina excelente, maravilhosa, com todos os tratamentos, né, que ela oferece para a gente, com as cirurgias cada vez mais avançadas, né, com os remédios capazes de tirar a gente de uma urgência de dor, né? Você mesmo estava me comentando agora há pouco. Então, isso é maravilhoso. Os médicos, eles são verdadeiros heróis, né? Mas, se a gente conseguisse conectar essas duas coisas, a medicina germânica com esse olhar de saber o que está acontecendo, a medicina tradicional traz o que está acontecendo e a medicina germânica traz o porquê. Né? Se a gente conseguisse conectar essas duas coisas, com certeza os tratamentos eles iam assim, se potencializar, né, nos resultados. As pessoas iam tomar cada vez menos remédio, né, iam ficar menos escravos de um remédio, de uma medicação. Né? Então, isso ia ser uma evolução muito grande, né, para o ser humano, né, para a humanidade. Né? Mas ainda a gente está caminhando para isso, acredito, né? Eu tenho essa fusão, né? Essa união das duas. Sim, né? Mas ainda é muito dividido, né? Ainda é bastante dividido. Não só com a medicina germânica, mas com qualquer outra terapia, né? Sim. Legal. Existe alguma situação de vida que você percebe que está destruindo a saúde de muita gente? Aquela situação que ninguém fala abertamente, mas que está por trás de tantos sintomas. Hoje a gente vê a ansiedade, né? A ansiedade... Campeã, né? É a campeã e aumenta muito, né? As estatísticas, elas aumentam assim rapidamente, né? E a gente vê hoje muita criança também, né? Com ansiedade. Coisas que há 15, 20 anos atrás a gente não ouvia falar. Verdade. Né? Crianças tomando remédio por conta da ansiedade. Mas eu vejo também, Alessandra, pessoas que têm uma grande dependência emocional. Então, pessoas que muitas vezes elas se anulam, se diminuem para caber em lugares que não são delas, né? Porque medo de ficar sozinha, medo de não pertencer, né, a uma família, a um relacionamento, e isso adoece bastante também. Isso eu vejo bastante na queixa das pessoas. E muita gente hoje também, talvez até
condição social, né, que o nosso país passa, muita gente trabalhando com coisas que não gosta, né? Hoje é muito comum, né, as pessoas vão trabalhar, mas parece que está indo para um sacrifício, né, não para um trabalho, né? Então a gente vê assim, pessoas muito qualificadas tendo que fazer um trabalho que não gosta porque precisa do dinheiro, muitas vezes para manter uma família, para manter a casa, e aí o corpo fala disso. Muita gente com dor na coluna, problemas de coluna, problema, né, na cervical. Então, muita gente com esse tipo de problema também. Entendi. Nossa, então é um raio-x geral que você faz da pessoa, né? Quando ela vai fazer o atendimento com você. Isso é, quando a pessoa chega já com uma queixa, né, com sintoma, eu já sei mais ou menos o que pode estar acontecendo na vida dela, né? E aí eu vou conduzindo a pessoa com as perguntas certas para que ela encontre o momento, né? Eu não vou falar, está acontecendo mais ou menos isso na sua vida. Não, eu deixo a pessoa sozinha, ela se conectar com aquela situação. Entendi. Nossa, que bacana. Muito bom, amada. Vamos lá, pode dar mais exemplos de outros órgãos que falam com a gente? Por favor. Tem bastante órgãos, né? Mas o corpo todo, né, fala com a gente, se a gente for observar assim. Mas, assim, os mais comuns. O estômago, que fala muito sobre essa questão de... Eu não consegui digerir isso, mas não... Eu estava perguntando para você, mas não nesse sentido que você estava me falando, mas no sentido, assim, mais territorialista, no sentido de raiva, de injustiça, sabe? Porque o estômago, ele fala muito sobre conflitos de bocado, né? Bocado é aquilo que você quer tomar para si, o que você acha que é seu, mas foi tirado de você. Então, o estômago fala muito sobre isso, sobre eu não aceito isso, eu não consigo digerir isso, né? E aí, o que acontece no corpo? A gente tem lá o sistema límbico, né? O sistema límbico é o que comanda lá o nosso cérebro, né? É o nosso cérebro, né? Onde a gente guarda as emoções, as memórias. E o sistema límbico, ele é ali amicíssimo do sistema imunológico, né? E ele é fofoqueiro. Olha só. Então, o sistema límbico fica falando para o sistema imunológico lá, não está conseguindo digerir aquela situação. Você viu? Ela não resolveu ainda, não digeriu. O que a gente pode fazer? Vamos aumentar a produção de suco gástrico para ela conseguir digerir isso, né? E aí não tem nada para digerir ali, porque é uma emoção. Sim. E aí aparecem as gastrites, as estomatites, as ites, né, da vida. Estômago, então, é um que é bem comum de eu ver. Um outro órgão, o intestino preso, também, muita gente com intestino preso. O que significa isso? Intestino preso, a gente vai pensar literalmente, né, numa porcaria que está presa ali. O que você não está querendo soltar? Né? Uma mágoa, né? Um perdão, né? Então, que porcaria que você está segurando ali, que você não consegue colocar isso para fora, que você não consegue soltar isso. Tem gente que briga por questão de herança, né? Então, acha assim, o meu irmão passou a perna em mim, e eu não perdoo ele, eu tenho essa mágoa do meu irmão, tal. Muitas vezes o irmão já até morreu também, e a pessoa está lá ainda falando sobre aquele problema. Então, enquanto não olhar para aquilo, não voltar na linha do tempo dele, não buscar a raiz daquilo lá, ele vai passar a vida tratando o quê? O sintoma, que é o intestino preso. A gente tem essa cultura, né, de tratar o sintoma. Sim, né? Não a causa. Tanto que quando a gente tem dor de cabeça, muitas vezes eu falo porque eu fiz isso muito tempo. Eu tinha na minha mesa, quando eu trabalhava, eu tinha na minha mesa a cartelinha de comprimido de dor de cabeça, na bolsa, no carro, né? Então a gente cala o sintoma, mas esquece de olhar, mas por que está me dando dor de cabeça de novo? É porque eu estou sem óculos, eu preciso de óculos. Não é só isso. Tem uma raiz, né? E quando a gente vai na raiz, aí a gente consegue eliminar. Uma outra situação que é legal de falar
isso é mais para as mulheres, homens também, mas é mais comum em mulheres. É a infecção urinária. Você já teve infecção urinária? Já, nossa, muito. Tem gente que tem a infecção recorrente, né? Uma atrás da outra. A infecção urinária, a gente pode pensar em assuntos assim de demarcação de território. Se a gente for fazer uma comparação, aí entra a etologia animal, né? Se a gente for fazer uma comparação com os animais, como que um cachorro marca o território? Faz xixi, né? Ele ergue a perninha lá Isso. e faz xixi. Nós temos essa memória arcaica, né? Só que a gente, por conta da nossa evolução, a gente não vai sair por aí fazendo xixi, né, nas coisas. O que diferencia a gente de um animal, nós, seres humanos, de um animal, é o nosso mental. Sim. Né? Então, o nosso corpo, ele carrega essa memória ancestral, arcaica. O que ele faz para se adaptar a isso? Eu estou passando por uma situação onde eu estou achando que eu estou sendo invadida. Né? O meu território está sendo invadido. O que ele faz? Ele aumenta a capacidade de armazenamento da urina para você poder demarcar o território. Olha só isso. Quando a gente está com infecção urinária, dá vontade de fazer xixi toda hora. É verdade. Né? E aí eu tinha uma faxineira que ela vira e mexe, ela estava lá tomando remédio. Eu falava, fulana, o que você está tomando? Ah, estou com infecção urinária. Ela nem ia mais ao médico, ela já tinha o nome do remédio, ela já ia lá e comprava. Tranquila. Aí, e ela estava sempre tomando o remédio. Aí um dia eu falei assim para ela, fulana, tem alguém que está se metendo na sua vida? Que está tomando conta das suas coisas? Ou alguém roubou algumas faxinas suas? Tem alguma situação dessa acontecendo? Aí ela olhou e falou assim, tem. Quem te contou? Como é que você sabe? Olha. Né? Eu falei, o seu corpo me contou. E aí, olha a história. O marido tinha ficado desempregado, ela tinha 2 meninas, e eles viram que não ia conseguir pagar o aluguel. Aí foram morar no quintal da sogra, que tinha uma casinha lá no quintal. Mas ela falava que a sogra era de boa, então estava tudo bem. E aí, ela saía de manhã para trabalhar, mas ela tinha já a rotina dela, né, de deixar a comida para as meninas, porque era tudo muito controladinho. Ela ensinou as meninas a comerem verdura, legumes, então era tudo muito certinho. Ela saía de manhã, deixava o almocinho, né, o pratinho de cada uma pronta. A maiorzinha esquentava no micro-ondas o dela e depois esquentava o da irmãzinha. Quando chegava da escola, elas comiam, trocavam o uniforme, né, lavava os pratinhos lá, fazia a tarefa e depois podia brincar. Era essa a rotina dela. Sim. Quando foi para a casa da avó, ela saía cedo para trabalhar, o marido ia de vez em quando fazer uns bicos ou ia procurar emprego. E o que a avó fazia? Quando as meninas chegavam da escola, a avó segurava na casa da frente, nem deixava elas irem lá para a casa delas. E aí a avó dava doce, dava um monte de coisa que elas não estavam acostumadas. Muitas vezes elas ficavam o dia todo com uniforme, sujava, né? E aí nem ia lá na casa dela, só ia, não fazia tarefa, só ia quando ela chegava. E isso era morte para ela, porque ela falava, as filhas são minhas, eu quero educar do meu jeito. Mas ela não falava nada, por quê? Porque ela achava assim, eu estou morando aqui de favor, então eu vou aguentar quieta, né, isso aqui. Mas aquilo estava adoecendo ela. Né? Aí, quando eu expliquei para ela por que o corpo dela estava produzindo aquela infecção urinária, ela conseguiu entender, né, aquilo. Aí ela falou, eu vou conversar com meu marido. E aí ela conversa com o marido e eles decidem, aí já passou 1 ano, né, morando lá na casa da sogra, eles decidem que, naquele momento, ele já tinha arrumado um emprego, estava tudo certo, eles decidem, então, alugar uma casa e sair dali, né, numa boa. Adivinha o que aconteceu? Acabou a infecção dela. Olha. Então, ela se afastou, né, daquilo que trazia a doença para ela. Nem sempre a gente consegue se afastar, né, daquilo, mas a gente consegue mudar a percepção, o como a gente está encarando aquilo. Entendi. Nossa, que interessante. Olha como tem a ligação, né? Que Sim. coisa.
Tá tudo muito ligado, né? Corpo, mente, né? Tá Sim. tudo, não tem separação, né? Verdade. A gente tá sempre conectado ali, tá sempre ligado. Nossa. Teve algum caso que você atendeu que chamou atenção pelo resultado? Olha, teve um caso recente que chamou muito minha atenção, que foi muito rápido a transformação da pessoa. É uma moça que tinha adenomiose. Adenomiose é um tecido que cresce dentro do útero, né? A endometriose cresce fora, a adenomiose cresce dentro. E ela já estava com cirurgia marcada. Então, ela veio para um atendimento em dezembro. Ela estava com a cirurgia marcada para fevereiro. Mas ela queria saber por que tinha acontecido aquilo. Por que o meu corpo precisou produzir esse tecido, né, dentro do meu útero. E aí a gente fez uma sessão, eu expliquei, né, para ela o que estava acontecendo, nós identificamos onde começou aquele sentimento, onde que ela começou a ter aquela percepção de uma situação, e a gente veio, né, trazendo na vida dela, né, na linha do tempo da vida dela. E ela entendeu, você vê nitidamente quando a pessoa ela consegue entender, né? E aí, ela foi, chegou o final do ano, né? A gente tinha marcado a segunda sessão para meados de janeiro. No começo de janeiro, ela foi fazer os exames para fazer a cirurgia. E aí, quando ela levou os exames no médico, ele falou assim, olha, vamos cancelar a cirurgia, porque diminuiu muito. Nossa, que beleza. Diminuiu. Então, o tratamento que a gente está fazendo agora começou a dar resultado. Nossa. Ele falou, né? Com certeza o tratamento colaborou bastante, né? Mas a terapia também. Sim. É aquilo que eu falo, potencializa, né? E aí ela saiu da cirurgia, né? Saiu da lista lá da cirurgia. E aí está monitorando a cada 3 meses para ver como que o corpo dela vai se comportar, né? Com esse tratamento que ele está fazendo agora. E com a percepção que ela tem agora. E aí ela é fisioterapeuta, né? Então, nesse período que ela ia fazer a cirurgia, ela guardou um dinheiro porque ela não ia poder trabalhar. Então, ela veio na segunda sessão e fala assim, Cris, ela contou tudo isso, né? Ela falou, o mais legal é que o dinheiro que eu guardei, eu vou viajar com a minha família. Ai, que beleza. Eu falei, você quer mais cura que isso? Olha. Né? Tem uma outra moça também que tinha refluxo. Uhum. E ela falava que tinha um gosto amargo na boca 24 horas por dia. Quando termina a sessão, ela fala assim, eu não estou sentindo gosto amargo. Aí eu falei, bom, pode ser que volte, né? A gente conversou bastante coisa aqui, pode ser que esse sintoma volte. Né? Vamos observando. Depois de uma semana, no dia seguinte, eu sempre mando mensagem para saber como a pessoa está, ela falou que não tinha voltado ainda. Depois de uma semana, ela me manda mensagem dizendo que o gosto amargo não tinha voltado na boca dela e que o refluxo que ela tinha toda noite, ela teve naquela semana 3 vezes. Nossa. Então, diminuiu um pouquinho já, sim, né? Nossa, com certeza. Mas, assim, eu falo assim, é todo mundo que consegue, assim, resultados imediatos? Não é, né? Vai acontecer com você? Vamos supor que você procure por um problema. Vai acontecer com você? Não sei. Porque é o seu biológico. É a sua resposta, pessoal. Né? Você vai fazer uma cura em mim? Não, eu não curo ninguém. Né? Eu vou abrir a porta, ligar uma lanterna e falar, olha, o caminho é por aqui. O seu biológico ele vai ter essa resposta. Agora, ele está te dando essa resposta. Uhum. Se você for por aqui, talvez você tenha essa resposta. Em quanto tempo? Não sei. Às vezes a pessoa tem um problema de coluna lá durante 20 anos. Talvez a regeneração dela, do corpo dela, não vai mais ser possível 100%. Mas ela vai ter um pouco mais de qualidade de vida. Entendi. Né? Então, eu sempre falo assim, eu nunca prometo, né, que vai acontecer. Você vai ficar bem, vem fazer comigo que você vai... Não, eu não sei como que é o seu biológico. Eu sou diferente de você, ele é diferente da gente. Então, cada biológico reage de uma maneira. Né? Então, pode ser que aconteça. Né?
Mas pode ser que aconteça também uma melhora em 3 meses, que é o mais normal. Em 3 meses a pessoa já percebe uma melhora. Tem gente que melhora em 6 meses, tem gente que começa a melhorar depois de 1 ano. Mas o importante é que vai melhorar. Sim. Né? Ela vai se livrar, que liberdade que é. Né? Sim. Tem gente que vem na segunda sessão e fala assim, não melhorei nada. Né? E fala, calma, isso vai acontecer. E aí começa a perceber pequenas melhoras, assim, que nem essa moça. Tinha refluxo toda noite. Ela começou a ter 3 noites por semana. Aí tem semana que ela tem uma vez só. Né? Dependendo do que ela vai passando, né? Das coisas que vão lembrando também aquele evento que a gente tratou. Porque tem um evento que é a causa raiz. Mas tem outras coisas que estão associadas ali, que são os trilhos. Sempre quando ela passa por alguma informação que lembra aquele evento da causa raiz, o sintoma vai dar. O sistema límbico lá, o fofoqueiro, ele vai falar lá, ó, né, tem isso aqui também. Né? Então, isso é muito pessoal, é de cada um. Entendi. Nossa, que interessante. Olha como que, graças a Deus, vamos dizer assim, a medicina integrativa, né? Sim. Aumentou e as pessoas estão sendo ajudadas. Isso é maravilhoso, né? Mas Juntamente... eu acho que a intenção é essa mesmo, porque você vê a nossa humanidade, né? Tem tanta guerra, tem tanta coisa tem tanta coisa diferente pro lado ruim acontecendo, que eu acho que essas terapias elas estão sendo liberadas para a gente conhecer, estudar, né? E quem se conectar com isso, aprofundar mais, se especializar nisso, para ver se a gente consegue ajudar mesmo, né? As pessoas, porque a gente vê umas coisas hoje que é de ficar com o cabelo em pé, né? É verdade. Nossa, hoje está complicado, viu? Como você consegue descobrir qual foi o conflito emocional por trás de um sintoma? Existe um método ou você simplesmente sente quando está ouvindo alguém? Olha, eu falo que é um trabalho de detetive, né? Porque é muita conversa, né? É muita conversa. Quando a pessoa chega com sintoma, normalmente a pessoa que vem para a terapia, ela já chega como última tentativa, né? Sei. Já fiz de tudo, já fiz isso, já fiz tratamento disso, já fiz... Nada melhor. Aqui é a minha última opção, né? Então a pessoa já chega debilitada, assim, emocionalmente. Vamos supor, a pessoa chega com uma alergia, né? Eu quero tratar essa alergia porque não sara, eu trato, não sara, eu quero saber por que está acontecendo essa alergia em mim. E aí você começa a perguntar, né? O que aconteceu? Quando que você começou a perceber isso? Já faz 20 anos, né? E o que estava acontecendo na sua vida naquela época? Muitas vezes as pessoas falam assim, não lembro. Não lembro. E aí você tem as perguntas certas, né, que você vai fazer. Você já era casada? Já era casada. Né? Eu já sei mais ou menos que é uma questão de contato ou separação. Então, tem alguma coisa ali que ela mantinha contato, que ela perdeu, ou que ela quer muito trazer aquele contato de volta. Mas eu não posso falar. Né? Então, eu vou conduzindo ela. O que estava acontecendo? Lembrei que eu tive isso, eu perdi a minha mãe. Né? E como que era o seu relacionamento com a sua mãe? A gente ficava tanto tempo de mão dada, tal. Onde que é a alergia dela? Na mão. Né? E aí, muitas vezes, quando aparece esse sintoma, e você acha assim, começou ali, ali a raiz. Não. Quando você vai voltando um pouco mais na vida dessa pessoa, você vai vendo que esse padrão de perda de contato já vai acontecendo. Então, quando o sintoma, eu vejo muito isso assim, quando o sintoma aparece, é como se é a gota d'água que transbordou o copo. Né? Então, se você for um pouquinho mais para trás, e a gente tem uma maneira de identificar as idades que provavelmente aconteceu isso naquela pessoa. Cada pessoa tem uma idade certa. E aí você fala, e quando você tinha tantos anos? O que aconteceu? Eu perdi meu cachorro. Né? E eu gostava muito de passar a mão nele e tal. E aí, muitas vezes, não na questão da alergia, mas em outras
sintomas, muitas vezes a raiz emocional está lá no útero materno. Nossa. E a gente consegue, né, identificar também isso aí e tratar. E tem gente que não vai lembrar. Tem gente que não se lembra. Você faz as perguntas, as perguntas possíveis e impossíveis e a pessoa não se lembra. Para essas pessoas, a gente entra... Isso aí não é da medicina germânica, né? Isso aí eu que somei ali para ajudar as pessoas, né, nesse processo. Que é a hipnoterapia. Né? É uma maneira de ajudar a pessoa. Uma regressão, né? É uma hipnose clínica, né? Sim. É uma hipnoterapia. Que aí ajuda a pessoa a voltar a determinada idade para que ela consiga lembrar o que aconteceu. Nossa. Olha só. Mega bacana, hein? Então, quando alguém senta na sua frente com uma dor ou com um diagnóstico na mão, o que você busca primeiro? Você olha para o exame ou para onde? Vamos dar um exemplo, né? Eu gosto muito quando a pessoa já traz um exame, né? Que ela já foi no médico, que o médico já diagnosticou, ela já tem o diagnóstico, já tem o exame ali. Por quê? Pelo exame, dá para ver que tecido que está afetado, qual que é o comportamento daquele tecido. Certo. E também, muitas vezes, a pessoa ela só tem uma falta de vitamina. Né? Isso o médico, ninguém melhor que o médico vai ver. Então, a pessoa está apresentando um sintoma ali que, na verdade, não é um problema emocional, é só uma falta de vitamina. Né? Tem as exceções que a medicina germânica não trata, que são os traumas físicos. Né? Por exemplo, você está andando e quebrar uma perna, isso não é um conflito emocional. Como você vai se comportar depois disso, sim. Mas são os traumas, são a desnutrição, que é essa questão da vitamina, e são os envenenamentos. Envenenamentos é consumo de uma substância em excesso, né? Não precisa necessariamente ser de um tóxico ou de um veneno, mas daquilo que você consome em excesso. Às vezes um café você consome em excesso e te faz mal. Sim. Né? Então, tem as exceções. Então, quando a pessoa vem com o diagnóstico médico, é muito melhor. Só que aí a gente vai fazer também esse trabalho de detetive. E o mais legal, assim, Alessandra, é que, às vezes, vamos supor, no mesmo dia, vem duas pessoas, né, em horários diferentes, com dor no ombro. Mas cada uma tem uma história diferente para aquela dor no ombro. Por quê? Cada um teve uma percepção diferente do momento. Você falou, vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo de nós aqui. Tá. A gente está aqui, de repente abre a porta ali e entra um assaltante. Né? Ele entra um assaltante com um revólver e ele vem para o meu lado, coloca o revólver na minha cabeça, quer minha bolsa, quer meu celular. Eu fico super nervosa e, desmaio aqui. De medo de morrer, eu já morri, né? Desmaio. Ele vai para cima de você, você também está nervosa, mas você plena, equilibrada, né? E aí ele toma o celular da sua mão e a mão dele esbarra assim no seu braço. Você sente aquele contato. Sim. Né? E aí ele vai lá no nosso amigo. O nosso amigo acabou de comprar o celular lá na Casas Bahia. Está lá com o celular bonito dele, pagando ainda a primeira parcela. Ele leva o celular e a carteira dele. E vai embora. E a gente fica aqui. Eu, né, depois de recuperada, tudo, passou uns dias. Nós vivemos a mesma situação, Sim, não vivemos? Sim. Eu vou apresentar um problema respiratório, né? Talvez no pulmão, talvez nas vias respiratórias, porque medo, eu fiquei com muito medo, ou uma ansiedade, né, muito grande. Você provavelmente vai aparecer uma alergia ali onde você teve aquele contato. Eu quero apagar essa sensação, ele pode passar a mão em mim, né? Eu quero apagar isso daqui. Você pode ter uma alergia. E o nosso amigo que levou o celular que ele está pagando ainda, na verdade ele queria dar um murro na cara do assaltante, né? Mas como ele estava armado, então ele fica com aquela raiva, né? Eu não aceito isso, levou meu celular. O que vai acontecer? Ele vai ter ou um refluxo ou uma gastrite, né?
Eu não engulo isso que ele fez, eu não engulo, eu perdi meu celular, não engulo isso. Então, cada um vai apresentar um sintoma diferente de acordo com a percepção que teve daquele evento. Entendi. Né? Por isso que a gente também não pode julgar, né? Porque às vezes o que é importante para você, a percepção que você tem é tão importante daquele fato, para mim é uma bobeira, mas para você foi muito importante. Que nem para você foi uma bobeira eu ter desmaiado aqui, mas para mim, ai meu Deus, né? O mundo caiu, né? Então não tem julgamento, cada pessoa ela tem uma percepção diferente. Ela reage de uma forma diferente. Isso. E essa percepção vem das crenças também que ela já carrega, né? Que ela já traz da família, de como ela foi criada. Tem tudo isso. No seu dia a dia, os sintomas que aparecem são sempre variados, né? Ou você percebe que existe algum tipo de dor que chega com mais frequência até você? Olha, não. Aparece coisa bem variada, assim. Bastante sintomas diferentes, né? Mas tem bastante sintomas que se repetem, né? Como o refluxo é um que tem bastante gente com essa sensação, com esse sintoma. Problemas na coluna também, principalmente na cervical, enxaqueca, insônia também é bem comum. Mas o que eu tenho visto, né? Talvez até por conta que meu olhar agora mudou um pouco também, né? É para fibromialgia e as dores crônicas. Porque eu estou fazendo uma especialização nessa área, né, de fibromialgia e dores crônicas. Então, eu tenho atendido muitas pessoas, né, com esse sintoma. Até a minha comunicação no Instagram também mudou, mais voltada para esse sintoma. E por que eu escolhi a fibromialgia? Porque eu acho que a fibromialgia é uma doença muito, muito injusta, que não tem um exame. Né? É verdade, não tem mesmo. Não tem um exame no papel lá que diagnostica. E fibromialgia. Para chegar nesse diagnóstico, nossa, a pessoa ela sofre muito. Ela sofre, é muita dor. E não é visível. Né? Então, o que eu escuto muito são as pessoas, na maioria mulheres, mas homens também têm, e são muito bem-vindos para tratamento. As mulheres falam assim, olha, às vezes dá vontade de quebrar o braço, para a pessoa acreditar que eu estou com dor. Porque o que mais escuta é, você está fazendo corpo mole, todo mundo trabalha com dor, por que você não pode trabalhar? Né? Só que a dor da fibromialgia é diferente. É uma dor que ela incapacita mesmo as pessoas. Né? Então, eu escolhi a fibromialgia mais por essa questão. E porque eu também já senti muita dor. Né? Na minha vida, eu já senti muita dor. Não tive fibromialgia, mas eu tive pólio, né? E eu fiz muita cirurgia. A dor é diferente, mas eu senti dor. Fiz muita cirurgia, reabilitação. Então, eu me coloquei um pouco nesse lugar de dor, né? Então, eu escolhi esse tema. Então, é o que tem aparecido mais agora, até por conta da minha comunicação. Entendi. E as pessoas que você tem atendido com fibromialgia já têm tido melhora? É um processo, né? Eu faço um acompanhamento de 3 meses. Então, agora eu montei um protocolo. Eu comecei, é o 2º mês que eu estou com esse grupinho de mulheres, né? Eu atendo individual. Tendo fazer grupos para atender mais mulheres, né? Poder ajudar mais pessoas ao mesmo tempo. Mas, por enquanto, eu estou fazendo atendimentos individuais. Então, eu acompanho essas mulheres a cada 15 dias. Né? E elas relatam já nesse processo que já tiveram melhora. Por exemplo, eu tive uma cliente que eu passei, numa das sessões, eu passei um exercício para quebrar o ciclo da dor, que é um exercício de respiração, né? Para ela quebrar o ciclo da dor. Porque a dor, ela tem um ciclo, né? A pessoa ela começa a sentir dor, ela fica mais enrijecida. Né? Ela ficando mais enrijecida, ela vai ter mais medo de se movimentar e sentir dor. Né? Com isso, ela vai ficar mais ansiosa. Se ela fica ansiosa, ela acelera mais o processo dela, né? E ela gera insônia. Se ela tem insônia e não dorme bem, ela não vai ter o hormônio que traz o sono reparador. Né? Ela vai acordar com fadiga.
Se ela acorda com fadiga, começa tudo de novo, né? Nossa. Ela sente mais dor. Então, esse exercício de respiração, ele quebra esse ciclo. E aí, uma das clientes, na sessão dessa semana, foi semana de sessão com elas, ela falou assim, olha, eu tive uma crise porque eu entrei no ciclo menstrual. E isso potencializa também, né, quem tem a fibromialgia. E eu lembrei muito do exercício que você passou. Eu fiz muitas vezes. Cris, eu não sei se é porque o meu foco estava na respiração, mas o fato é que aliviou a minha dor. Olha que beleza. Né? Ela falou, só por esse exercício já valeu. Né? Tá vendo? E eu guardo isso como um empoderamento. Ela falou, porque agora ele é meu. Né? Eu posso fazer a hora que eu quiser, onde eu tô, onde eu estiver. Né? Não dependo de ir lá na farmácia comprar um remédio. Não, eu posso fazer onde eu quiser, né? É meu, eu uso a hora que eu quero. Falei, bom, é essa a finalidade, é dar esse poder mesmo para elas. Que bom. E você atende só online, né? Eu atendo só online. Entendi. Eu Nossa, atendo que só beleza. O online é sem fronteiras, né? Sim, eu já tive clientes em Portugal, tive Olha. um cliente brasileiro, né, que estava na Irlanda, né? E acabam encontrando a gente pelo Instagram mesmo. Entendi. Ô, Alessandra, tem gente que fala assim, mas você não faz atendimento presencial? Eu já perdi alguns clientes por conta disso. Você não faz? Eu queria presencial, você não faz? Não, eu não faço. Eu só faço online mesmo. Mas fala assim, mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. Porque eu estou aqui falando com você. Você está olhando para mim, eu estou olhando para você. Né? A gente já estabeleceu aqui um campo. Sim, né? sim. Um campo energético. Então, acho que a psicologia chama isso de inconsciente coletivo. Né? Então, muitas vezes, quando eu estou atendendo uma pessoa, e eu estou olhando para a pessoa, né? Eu estou olhando as reações dela, porque eu preciso também olhar o rosto dela, que quando ela passar pela história que eu estou procurando, vai acontecer alguns movimentos que a gente sabe ler no rosto, que vai falar, opa, esse pedacinho que ela me contou tem alguma coisa aqui que vai trazer um pedaço lá da raiz. Então, a gente volta exatamente nesse pedacinho. Quando eu estou olhando para a pessoa está me contando a história, muitas vezes eu sinto um arrepio, porque eu estou ali no campo, eu consigo entrar, né, no campo dela. Ou, às vezes, eu sinto um aperto, sabe? Uma coisa forte. Aí eu falo para a pessoa, olha, quando você me contou sobre esse pedaço, né, da história, eu senti uma sensação meio de tristeza, né, de aperto no peito. Tem alguma coisa a mais aí? Ela fala, tem. E aí, muitas vezes, ela conta até sobre uma questão de estupro. Né? Que, às vezes, fica com vergonha de falar. Né? Mas, assim, você consegue, se você estiver conectada, mesmo online, você consegue sentir o campo da pessoa. Entendi. Né? O arrepio, às vezes, vontade de chorar. Né? Então, é muito Bem, legal. bem a sensibilidade, né? Sim, é conexão, né? Conexão. Muito interessante. Para quem está nos assistindo agora, tem algum sintoma e quer começar a se investigar hoje mesmo? Existe algum sinal, alguma pista que a pessoa possa observar no próprio corpo para identificar o que está acontecendo? Uma pista? Bom, a gente sempre investiga assim, com quem a gente tem condição de saber com quem que é o conflito daquela pessoa. Por exemplo, é com mãe ou filhos ou é com outras relações. Outras relações aqui eu vou falar de pai, irmãos, cunhado, vizinho, papagaio, etc. Né? E um lado que fala só sobre mãe e filho. Né? Filho aqui, às vezes a pessoa não tem filho, mas filho aqui pode ser um pet, um cachorrinho, um gatinho. Sim. Pode ser um projeto que ela está criando, né? Uma coisa que vai nascer dela, um TCC. Né? Já aconteceu, já vi isso, uma pessoa tinha um conflito do lado, mãe e filho, não tinha problema com a mãe, então só podia ser filho, mas quem seria o filho aí? Era o TCC, né, da pessoa. Então, normalmente a gente faz um teste da lateralidade, né, para saber qual que é a lateralidade da pessoa, que não é a mão que escreve, a lateralidade cerebral. Mas assim, como de uma forma bem simples, né?
aproveitar a lateralidade mesmo, a mão que escreve. Se a pessoa é destra, se ela escreve com a mão direita, e ela tem uma dor do lado esquerdo, apareceu uma dor no ombro esquerdo. Então, provavelmente, algum conflito, alguma história que ela não está bem resolvida, que o fofoqueiro lá está conversando toda hora com mãe ou com filho. Nossa. Né? Se ela é destra e é do lado direito, aí é com qualquer outra relação. Pode ser o patrão, um colega de trabalho, pode ser o funcionário dele, pode ser o vizinho, o cunhado, o irmão, qualquer pessoa, menos mãe e filho. E se a pessoa for canhota, é o contrário. Para os canhotos, do lado, o sintoma que aparece do lado direito é com mãe e filho, e com canhotos do lado esquerdo é com outras relações. Então, assim, dá para ter um direcionamento, assim, de uma maneira bem simples, né? Porque na sessão a gente vai fazer o teste da lateralidade para reforçar se é isso mesmo, né? Que bacana. É isso. Nossa, muito interessante. Fala para o pessoal, então, sua rede social, seu WhatsApp, por gentileza. Olha, meu WhatsApp está lá no Instagram também, né? Tem lá no link da bio. Meu Instagram, né, como as pessoas podem me encontrar, é terapeuta Cristiane Ribeiro, né, tudo junto. Quem se interessar, tiver algum sintoma, quem se interessar, quiser saber se realmente essa terapia pode ser aplicada para a pessoa, se vai servir para essa pessoa, se esse sintoma, né, ele pode ser tratado pela medicina germânica, pelo bioalinhamento, pode entrar em contato, que a gente marca uma sessão de 15 minutos, essa sessão é totalmente gratuita, né, para a pessoa ver se ela se conecta também, porque tem muito isso também, né? Sim. O terapeuta se conectar com o cliente com o terapeuta. Isso é o primeiro passo. Verdade. Né? O primeiro chute. E eu ofereço isso, sabe? De 15 minutos de atendimento gratuito para ver se o sintoma é possível de ser tratado, né? Se ela vai ter um bom resultado dali ou não. E aí eu quero deixar um presente para os seus seguidores aqui. Sim. Também. Lá no link da minha bio tem um e-book que eu disponibilizei hoje lá. Um e-book que vai explicar um pouco mais sobre medicina germânica, sobre bioalinhamento, né? Vai falar um pouco mais sobre os benefícios da terapia, né? Então, quem tiver interesse, quiser baixar o e-book, é gratuito, pode entrar lá e ficar à vontade. Olha, Cris, quero agradecer muito de você ter vindo aqui, tá no nosso podcast. Agradeço. Foi muito bom mesmo. Espero que você volte aí para trazer essas informações maravilhosas aí para nós. E desejo muito sucesso para você. Muito obrigada. Tá bom? Sucesso para você também. Obrigada. Gratidão, viu?